Olá, pessoal! Véspera de decisão na Conmebol Sul-Americana. Atlético Mineiro e Lanús decidem neste sábado o novo campeão da segunda competição mais importante do continente. E para falar dessa decisão, para trazer você ligado aqui em O Gol nas Américas para esse clima de final, eu tenho dois convidados. Direto de Toronto, no Canadá, Carlos Ramos está com a gente. E temos também alguém que está com o coração mais envolvido nessa grande final, o Paulo Mangerotti, que está em Gaia, Portugal, e também vai participar dessa edição de O Gol nas Américas. Primeiro, dando as boas-vindas ao convidado inédito, Carlos já é de casa, já esteve com a gente algumas vezes. Paulo, é um prazer estar com você aqui no programa. E queria que você, em primeiro lugar, situasse aquele cara que não é atleticano. Qual seria para o Galo a importância de ter essa taça? Afinal de contas, em Minas, ninguém jamais ganhou a Sul-Americana e foi um ano, tirando ali a exceção do Campeonato Mineiro no começo da temporada, foi um ano que não foi exatamente tão bom quanto o Galo vinha apresentando nas suas performances mais recentes. Bem-vindo, Paulo. Olá, Edu, obrigado pelo convite. Pois é, o Atlético esse ano está abaixo das expectativas, né, para a temporada, do nível de investimento que a SAF tem, os 4Rs trouxeram para o clube. E a Sul-Americana ela surge nesse contexto como uma possibilidade de alento para o atleticano, para a torcida atleticana também, tendo em vista principalmente esse bom momento que o Cruzeiro também vive, né? Mas dentro desse contraste também é um título inédito que o Atlético pode buscar, pode ser o seu quinto título, né? O seu quarto título internacional, são duas Copas Conmebol, uma Recopa e uma Libertadores, seria o quinto título internacional e um título inédito, que para o atleticano fecharia o ano bem, principalmente também, lembrando que ano passado foi muito duro para o atleticano, depois de ter perdido as duas finais, né, Copa do Brasil e Libertadores. Essa seria uma redenção. O Everson até falou nisso, né? O Everson, pode parecer uma loucura, né? O Everson, o goleiro, passou por final de Libertadores, duas finais de Copa do Brasil, saindo vencedor em uma, jogos de Campeonato Brasileiro, aquele Brasileirão 2021 incrível, mas o Everson disse essa semana que esse é o jogo mais importante para ele, da história dele no Atlético, muito por causa do fim do ano passado, com aquela grande decepção na perda das duas finais. Então, é um valor emocional muito grande para o atleticano ter se mobilizado para ir para o Paraguai assistir essa grande final. Ô Carlos, e esse encontro do torcedor do Atlético com a Assunção já era para ter acontecido na Sul-Americana pelo menos uns 3 anos antes. Eu lembro que eu narrei, na época pelo DAZN, na primeira final única da história das competições da Conmebol, que foi no Paraguai, não no Defensores del Chaco, no Nueva Olia, que foi entre Independiente del Valle e Colón, que tiraram nas semifinais Corinthians e Galo, que a gente estava rezando para ser uma final brasileira por conta da audiência, do primeiro ano do DAZN. Deu tudo errado na semifinal. O Galo foi eliminado pelo Colón, mas dessa vez chegou à final e vai pegar um Lanús que não é exatamente uma novidade, traz lembranças, recordações muito boas para o atleticano. Estamos falando da Copa Conmebol de 97, que teve aquela porradaria imensa na Argentina. O Leão saiu todo estrupiado, o Jorginho Cantinflas apanhou do Ruggeri lá, barbaridade. E depois teve, em 2014, a despedida do Ronaldinho Gaúcho. O último jogo dele pelo Atlético foi o jogo de volta na decisão contra o Lanús, que o Galo sofreu, teve que levar para a prorrogação, mas ficou com o título nas duas oportunidades. Taticamente, depois que o Sampaoli chegou, mudou muito a cara do Galo para essa reta final da Conmebol Sul-Americana, Carlos? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Gol nas Américas. Dudu, uma honra mais uma vez estar contigo aqui, um prazer enorme estar com meu amigo Paulo também para falar sobre essa final atleticana aí da Sul-Americana. É um duelo tático interessante pelos dois lados, né? E respondendo a tua pergunta de forma objetiva, sim, o Atlético mudou muito desde a chegada do São Paulo, e isso foi um processo que demorou um pouquinho a ser assimilado pelos jogadores, né? Porque o Cuca tem aquele modelo de jogo dele, o Cuca-Ball, que todo mundo fala que é um modelo mais direto. E o São Paulo gosta de ficar mais com a bola, tem um jogo mais apoiado, muito mais forte,
E isso demorou um pouquinho para os jogadores atleticanos se adaptarem a esse jogo, né? Tem até uma entrevista no nosso YouTube com o Natanael, lateral direito do Atlético Mineiro, que falou que as primeiras semanas com o Sampaoli foram difíceis porque os jogadores precisaram se adaptar a esse novo modelo de jogo, que encaixa um pouco com o estilo do Maurício Pellegrino no Lanús. O Lanús que chega nessa final como um time camaleônico, né? Ele se adaptou a diversas situações ao longo da Copa Sul-Americana para chegar na final. Ele teve vários momentos sob pressão contra a Laú, contra o Fluminense, por exemplo, que ele teve que atuar recuado e jogar de forma objetiva no contra-ataque, e conseguiu fazer isso, porque o trabalho anterior do Ricardo Zelinski era mais focado nisso, né? Mais focado num jogo mais direto, mas o Maurício Pellegrino trouxe para a equipe também mais capacidade de retenção de bola, de jogo apoiado, de trabalhar a bola mais no pé, buscando aproximações. E o Lanús, ao longo da competição, foi evoluindo, assim como o Atlético do Sampaoli foi evoluindo nos últimos meses. É um time que demorou a assimilar o jogo do Sampaoli, mas agora já está mais adaptado, os jogadores parecem que entenderam e compraram a ideia do Sampaoli, e taticamente vai ser um duelo muito interessante nessa final. Uma coisa que eu queria debater com você, Paulo, dando uma olhada naquele Atlético que brilhou na semifinal, voltou a jogar um grande futebol, né, para alcançar a decisão, batendo o Bolívar por 3-1. Naquela ocasião, vou recorrer aqui à minha ficha para dizer como é que o Galo jogou naquele dia. Everson no gol, Juan, Vitor Hugo, Júnior Alonso, Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes e Arana, Rony, Dudu e o Bernard centralizado. Você imagina que para essa grande final contra o Lanús, o Sampaoli vai recorrer a esse modelo que funcionou muito bem contra o Bolívar? Ou você imagina que o Hulk possa começar jogando, até esse problema em relação ao Alan Franco, que voltou com um incômodo meio no posterior, meio no glúteo ali, da última partida do Equador, e por enquanto preocupa. Ele chegou se queixando de dores lá, a Assunção, e ainda não tem a presença 100% confirmada. O que você imagina que o Sampaoli possa preparar para essa grande final com o Lanús? Acredito que pelo menos o Hulk dificilmente vai ser banco, né? O Hulk ele conquistou essa titularidade novamente, pelo menos é o que tem se desenhado nos últimos dias. Não se justificaria o Hulk no banco. Quando o Hulk esteve no banco, era completamente justificado. O Hulk vinha em má fase e o Atlético também vinha ali no momento de recuperação e o Hulk ainda não tinha se recuperado, mas a verdade é que o Hulk se recuperou nos últimos jogos, é dos melhores jogadores do Atlético, é extremamente decisivo e o Hulk tem um ótimo repertório em finais também, né? Apesar de no ano passado termos as decepções que nós já falamos, mas o Hulk tem um ótimo repertório em finais. Eu acho que é um jogador que não tem como ficar no banco. Eu imagino o Atlético escalado com o Hulk. E fora isso também, aí já uma dúvida, acredito que o sistema defensivo deve ir mais por esse que jogou contra o Bolívar mesmo, mas tem a questão do Saravia também, né? O Saravia, ele entrega muita segurança defensiva e também na saída de jogo. Mas apesar que o Juan acabou por ser uma grata surpresa no Atlético também, né? Quando o Juan chegou, eu sei que entre a torcida atleticana houve grande desconfiança de um jogador que não vinha jogando no São Paulo, vinha lesionado, questionaram muito se valeria a pena essa contratação, o custo disso para o clube, afinal ele teve ainda a recuperação cerca de um mês após ele ter chegado do Atlético, mas a verdade é que o Juan, assim como o Vitor Hugo, dois completos desacreditados, ganharam espaço e vem convencendo. Mas eu diria que dentro desse cenário do jogo contra o Bolívar, as principais duas dúvidas que eu teria se entram ou não em campo são Hulk e Saravia. Lembrando também que o Scarpa, que foi um jogador essencial em toda a passagem do Cuca, provavelmente o jogador mais importante do Atlético com o Cuca, e também começou sendo o jogador mais importante com o Sampaoli, agora uma dúvida, né? O Scarpa teve no banco nos últimos jogos, apesar que entrou muito bem na derrota contra o Red Bull Bragantino. Ele é um cara que oferece tanta coisa, né? O Scarpa, bola parada, inversões com uma qualidade muito grande, né? Mudança de lado do jogo para fazer aquele balanço, para incomodar quem está defendendo. E o Sampaoli, de vez em quando, ele tem algumas implicâncias, não estou falando que esse é o caso do Scarpa,
mas ele é um cara de trato não muito bom com os jogadores, e não só ele, né? A comissão técnica, como o Pedro se lembra muito bem, né? O preparador físico que deu um safanão nele na última passagem do Sampaoli pelo Flamengo. Então, parece que ele também, Carlos, ele se alimenta muito dessa coisa do desconforto no elenco, de tentar deixar todo mundo mexido, de querer que todo mundo lute pela posição, que não tenham aquelas igrejinhas ali já marcadas, cada jogador sabendo que está numa situação tranquila. Ele gosta de fazer o ambiente borbulhar, ele gosta de fazer o ambiente fervilhar. E o que é mais louco em tudo isso é que, com todos esses problemas, sendo um cara que pegou o bonde andando nessa Sul-Americana, o Sampaoli pode ser o primeiro técnico na história da Sul-Americana a ganhar a competição 2 vezes. Isso jamais aconteceu. A primeira, vocês vão lembrar, era aquela Universidade de Chile de 2011, que jogava muita bola. Tinha Eduardo Vargas novinho, tinha Arangues. Era um time muito ofensivo, muito bonito de ver Lorenzetti, né? jogar. E hoje Laú ainda foi longe, né? Opa, Lorenzetti, que quando é o atacante ideal para o chuveirinho, né? Com perdão do trocadilho. Mas assim, é um time que envelheceu, né? Agora Thiago Dias e o Arangues estavam lá de volta recentemente, mas a gente pode ver o Sampaoli escrevendo aí essa estatística importante do primeiro técnico a ganhar 2 vezes a Sula, né, Carlos? Seria legal para ele demais. Agora, a escalação dele, a escalação do Galo para a final, acho que é uma das mais. O Lanús a gente já sabe como é que vai escalado, basicamente, né? Agora, a do Atlético Mineiro, eu acho que é uma escalação difícil, de certa forma, porque o São Paulo ele tem que levar em consideração vários fatores. Você falou que ele, às vezes, é um técnico cabeça dura e gosta de tirar os jogadores da zona de conforto. Eu acho que ele já tirou o Hulk da zona de conforto. O Hulk se provou importante para o time e eu não tiraria o Hulk da final, mas é uma das grandes dúvidas do Sampaoli. Será que ele escala o Rony ou o Hulk? Ou ele escala o Rony como ala? Uma dúvida importante também, porque o Lanús tem um Marcite muito forte pela esquerda. O lado direito do Atlético, ele vai ter que ser muito forte defensivamente. Contra o Bragantino, ele meio que colocou o Rony ali e o Sarabia, que não deram muito conta do recado naquele jogo. Óbvio que é um jogo que os jogadores não estão 100% focados naquela partida, já tem a cabeça um pouco na final da Sul-Americana, mas é uma coisa que não funcionou ali. Eu não sei até que ponto que ele vai escalar o Rony na frente ou na ala e vai deixar o Hulk de fora ou não do time. Acho que é um dos pontos que ele vai levar muito em consideração pelas características do Lanús. E eu acho que ele vai escalar o Atlético Mineiro com 3 zagueiros, como ele vem escalando muitas das vezes, e montar uma linha de 5, que é uma das diferenças da equipe. Na fase defensiva, o Lanús defende no 4-4-2, o que pode ser importante para o Atlético, porque o Atlético ataca no 3-2-2-3 e coloca muita gente perto da área, né? Com jogadores que chegam e pisam na área. O Arana pela esquerda, o Ala do outro lado, se for o Hulk ou se for outro jogador, também chega muito forte no ataque, forma quase que uma linha de 5 quando o rival está fechado, e eles defendem numa linha de 4. Pode ser difícil para eles, porque eles têm 2 zagueiros lentos, principalmente os esquerdões. Então é um time que pode sofrer com isso. E do outro lado, eu acho que o São Paulo deve manter a linha com 3 defensores e montar uma defesa no 5-3-2, como ele vem montando muitas das vezes, porque pode atrapalhar esse jogo pelos lados do Lanús, principalmente com o Marcite pela esquerda. Do outro lado, ele tem outro jogador importante, que é o Salvio também, que é quem fica mais aberto pela direita, né? O Marcite abre pela esquerda, o Salvio abre pela direita, tem o Marcelino Moreno mais centralizado, e o atacante deles, que é muito bom, é muito interessante, o Castillo, que derrubou o Laú. Ele fez os 3 gols do Lanús nas 2 partidas contra a Universidade, e se mostrou muito importante. Ele é um jogador muito importante para o time em vários aspectos. Por exemplo, a gente prevê que na final de sábado o Atlético vai ser o jogo, acho que todos nós concordamos, ele vai ser o time que vai propor o jogo, porque ele tem jogadores mais de um nível maior, ele tem características para isso. E, teoricamente, o Lanús, que é um time camaleônico, que já soube muito bem propor o jogo quando foi necessário, mas também se defendeu e soube reagir no ataque rápido, muitas das vezes na Sul-Americana. Contra o Fluminense e contra a Laú, o Lanús ficou com menos de 30% de posse de bola. Ele se defendeu e usou o ataque rápido para causar dano ao adversário. Então, eu acho que o São Paulo deve optar, tem algumas dúvidas, mas
e principalmente na cabeça dele, ele mantém a linha de 5 na defesa para justamente não deixar o Castillo e o Marcelino Moreno criar problemas ali no miolo, na que a gente chama de zona 14, próximo da área ali do Atlético Mineiro. Ô Paulo, em relação ao futuro do Galo, esse é um jogo que define muita coisa. Estamos falando de um jogo que vale não apenas uma taça, mas vale também classificação para a próxima Libertadores, prêmio em dinheiro e classificação para a Libertadores de cabeça de chave, inclusive. Já garantiria até um grupo um pouco mais acessível. Mas essa semana, o extracampo do Galo acabou sendo um pouco sacudido com o escândalo envolvendo o Banco Master, né? O dono do banco, um dos donos da SAF do Galo, parece que ele tem 23%, se eu não estou enganado, né, da SAF do Galo. Ele acabou sendo preso e acho que todo torcedor do Galo, vendo essa movimentação e sabendo que essa era uma fonte de receita ali importante, né, para estruturar esse Galo competitivo economicamente que a gente vê hoje, está todo mundo um pouco tenso e preocupado com o que vem por aí em 2026, não, Paulo? É sempre uma notícia que ninguém espera, a turbulência que ninguém espera e nem precisa antes de uma final, não é? Essa notícia do Banco Master, ela tem movimentado muitos bastidores do Atlético, e acho até que o Atlético demorou a se posicionar em relação a esse tema, né, para já apagar esse incêndio antes de qualquer coisa. Mas dentro do que a gente sabe, né, em relação a esse tema, ele também não pode tocar muito no Atlético. Eu acho que o atleticano tem uma certa tranquilidade, apesar de ser algo moralmente completamente questionável, né? Eu acho que a moral é o ponto que mais pega nesse caso relacionado ao Daniel Vocaro, né, ao Banco Master. O aspecto moral, ele incomoda o atleticano de forma geral. Acho que isso é notável pelas redes sociais, pelo Twitter, ou conversando com atleticanos, isso é notável. Em relação à preocupação do que isso pode causar para o ano que vem, acho que ainda não está muito no foco do atleticano. Acho que o atleticano, na realidade, está com muita esperança de vencer essa Sul-Americana, justamente por tudo que o Edu colocou. Chegar ano que vem a uma Libertadores, que é o único modo, né, de conseguir chegar lá até o final dessa temporada. Seria muito importante para o Atlético estar novamente na Libertadores, tentar buscar o protagonismo nisso, porque o Atlético foi um dos clubes, apesar de não ter vencido a Libertadores nos últimos anos, foi um dos protagonistas, né? Teve na final, teve na semifinal 2 vezes, teve ele sempre batendo nas portas. Foi o terror dos argentinos, né? Não foi eliminado por argentino nenhum. Então, assim, o atleticano precisa disso, até porque a gente sabe que vivemos num cenário de campeonato brasileiro cada vez mais competitivo e cada vez mais irrealista para um Atlético como está. O Atlético vai propor uma era agora mais austera, né? Não vai ser um período de grande investimento na SAF. A SAF tenta buscar uma saúde financeira, que obviamente, com essa situação do Daniel Vocaro e do Banco Master, aí pior ainda, mas na busca da austeridade para disputar um campeonato brasileiro, ser protagonista num campeonato brasileiro, quando a gente vê um Flamengo e um Palmeiras tão fortes, com um investimento tão alto, é um bocado irrealista para o atleticano pensar que ano que vem o clube vai tentar ser protagonista no brasileiro. Não vai. O Atlético pode apostar em Copas, e sendo a Libertadores a mais importante do continente, é óbvio que essa Sul-Americana pesa muito nesse aspecto, né? E a expectativa é essa. A expectativa é que o Atlético consiga esse título, consiga chegar na Libertadores no ano que vem também para fazer os investimentos. Porque o Sampaoli foi contratado e sempre teve aquele receio se ele ia pedir os tais reforços que ele sempre pede, aquela mudança toda no elenco. Ele não pôde porque a janela estava fechada. Agora, uma mudança para o ano que vem, sem vencer a Sul-Americana, primeiro, não sei se o São Paulo ficaria. Segundo, se vencer a Sul-Americana, aí a SAF vai ter que encontrar alguma forma de tirar o dinheiro do bolso, porque o homem vai precisar de uns reforços massa. Ele gosta, viu? Ele gosta de um chequinho assinado para ir escolhendo gente nova, né? Para brincar ali de Championship Manager. Carlos, falando agora um pouco sobre a situação do Brasil na Conmebol Sul-Americana, a gente fala aqui que é um título importante para o Galo,
mas também para o futebol brasileiro. Já são 4 anos sem que o Brasil vença a Conmebol Sul-Americana e 4 anos também que não acontece essa dobradinha do Brasil ganhar Libertadores, Palmeiras e Sul-Americana Atlético Paranaense. Foi assim na temporada 2021 e de lá para cá a gente teve ganhadores diferentes, teve time do Equador, teve o Racing e está na hora do Brasil pegar de volta, né, esse título da Sul-Americana. Mas se a gente olhar o histórico de finais entre brasileiros e argentinos, olha, 6 finais assim, 4 vitórias argentinas e 2 vitórias brasileiras só. O Brasil não ganha uma final contra times da Argentina na Sul-Americana desde 2002 com São Paulo e Tigre, que foi daquele jeito, né? O jogo acabou no intervalo do primeiro para o segundo tempo, a pancadaria danada no vestiário do Morumbi, e de lá para cá teve Independiente batendo o Flamengo em 17, teve também o Racing batendo o Botafogo e, antes disso, justamente o Lanús, tendo campeão em 2013, ganhando da Associação Atlética Ponte Preta, a macaca gigante. Além do Brasil estar há 4 anos sem ganhar, tem uma coisa que chama a atenção também, que eu queria que você analisasse, Carlos. É o 4º ano seguido que a Sul-Americana vai ter como campeão um treinador argentino. Isso a gente já sabe porque temos Sampaoli do lado do Galo e o Pellegrino do lado do Lanús. Eu queria que você falasse um pouco desse mini jejum brasileiro e também desse domínio de técnicos argentinos na Sula nos últimos 4 anos. É curioso, né? Porque a gente vê na Libertadores o domínio brasileiro completo, né? Nos últimos anos, sempre com brasileiros na finais. Quando a final não é com 2 brasileiros, sempre tem um brasileiro, pelo menos, na final. E na Sul-Americana isso não acontece. A Sul-Americana é uma competição recentemente nova, né? Se a gente olhar para a história da Libertadores, ela vem desde a década de 60. A Conmebol criou lá a Copa Conmebol, depois foi para a Mercosul e tentou achar um jeito na Copa Sul-Americana que parece que é a que deu mais certo até agora, né? Pelo menos é a que durou mais tempo. E parece a competição mais organizada. Com isso de dar vaga na Libertadores, eu acho que ela ganhou um outro peso que não tinha no início, lá nos primórdios dela, ela não tinha isso. E isso acho que deu um novo peso para a competição. Tanto que na primeira competição da Copa Sul-Americana, se eu não me engano, não teve clube brasileiro. E aí os brasileiros entraram logo na sequência e ainda meio que ressabiados, porque não era uma competição lá de grande porte, mas a vaga na Libertadores mudou isso. Ainda assim, a gente viu, você falou aí da Ponte Preta, né? Teve o Goiás, que foi finalista da Copa Sul-Americana, e a gente viu muitos clubes que chegavam na final da Copa Sul-Americana meio que como o Atlético, mas pior. O Atlético pode salvar a temporada dele com a Copa Sul-Americana. Mas, por exemplo, o Goiás lutava contra o rebaixamento. E mesmo assim conseguiu. O Goiás do Rafael Moura, o He-Man naquela época, conseguiu chegar numa final e lutou até o fim pelo título da Sul-Americana. Imagina, ele é campeão da Sul-Americana, vai para a Libertadores, mas joga a Série B no ano seguinte. Seria curioso. E os brasileiros, aos poucos, foram dando mais atenção para essa Copa Sul-Americana. Até recentemente, eu acho que o brasileiro, o clube brasileiro que entrar na Copa Sul-Americana, ele tem que ver ela como prioridade. Como o Paulo falou, né? Para o Atlético Mineiro, como para a maioria dos clubes do cenário brasileiro hoje, tirando ali Palmeiras e Flamengo, a Copa Sul-Americana é o grande caminho para uma grande conquista, né, da temporada e para também chegar na Libertadores. O próprio Natanael, na entrevista, falou isso, que eles, desde o início, viram a Sul-Americana dessa forma. Era a grande chance deles ganharem um título, tanto que o Paulo falou também do Everson. O Everson falou que é o grande jogo da carreira dele. Então você vê a importância que a Copa Sul-Americana foi ganhando aos poucos. E ainda assim, os times brasileiros, eu não sei se eles desvalorizam, mas talvez eles não se concentrem tanto. Porque a gente vê quedas de times brasileiros na primeira fase da Sul-Americana, o que para mim não faz o menor sentido. Ou O na primeira Cruzeiro fase esse do ano playoff foi também. brincadeira. A maneira como o Cruzeiro jogou, Carlos, foi um negócio ridículo. O Cruzeiro ser eliminado na primeira fase da maneira grotesca como foi, é o mesmo time que agora está aí, tentando se embicar no G2 do brasileiro ali. Pois é, realmente é pífio a abordagem de algumas equipes na Copa Sul-Americana, e eu nem sei se é por desvalorizar a competição, mas acho que talvez nas fases iniciais é meio que tipo, isso aqui a gente vai jogar com o pé nas costas, vai ser tranquilo, vamos jogar contra uma equipe do Peru, Puerto Cabello, quem é Puerto Cabello? Vamos jogar de qualquer forma. Mas não foi bem assim, né? Porque no futebol, o que fala é o campo. Se você não levar o jogo a sério, o jogo não vai te levar a sério. E foi o que aconteceu com vários brasileiros ao longo dos anos aí. Eu acho que tem tudo para
nas próximas temporadas, a gente vê mais brasileiros nas finais da Sul-Americana. Mas é bem verdade também que o nível técnico das equipes brasileiras que jogam a Sul-Americana, para o nível técnico das outras equipes sul-americanas, ele é um pouquinho menos desnivelado do que na Libertadores. Né? Na Libertadores, quando você coloca o Flamengo para jogar com o Racing, é uma diferença gigante. Né? Mas na Sul-Americana, de repente, nem tanto. A gente viu o Fortaleza chegar na final e jogar de igual para igual. Uma LDU consegue fazer jogo de igual para igual jogando Sul-Americana com os clubes brasileiros. Então, eu acho que esse desnível também, que não é tão grande quanto na Libertadores, pode favorecer a gente ter menos brasileiros na final da Sul-Americana. E o que eu acho importante também, Dudu, para o continente, para a América do Sul, porque um domínio só brasileiro, acho que não é legal para o continente, é Libertadores da América. E a gente vê sempre festa de um país, também não, acho que não é legal. Não, a Libertadores é a união dos povos, né? Então eu acho que é interessante também para os outros países conseguirem também chegar nas finais e fazerem grandes campanhas. Sobre os técnicos argentinos que você perguntou também, é uma coisa que vem de muitos anos. A AFA, ela se preparou melhor do que a CBF há anos atrás na formação dos treinadores, né? E como escola formadora de treinadores, ela largou na frente, digamos assim, no continente, formou muitos técnicos bons, tanto que na Europa a gente vê há muitos anos técnicos argentinos em várias ligas, das principais ligas aí do mundo. E o Brasil, a CBF Academy começou esse projeto há poucos anos atrás. Então está começando a formar os treinadores brasileiros e a dar também condição, licenças para os treinadores brasileiros trabalharem em outro país. E outra coisa que é interessante também sobre isso é que eu conversei com alguns técnicos brasileiros que eles não têm essa visão do mercado sul-americano como uma oportunidade. Mas agora que o mercado brasileiro está meio que fechando a porta para muita gente, eles estão começando a olhar com uma outra cara para outros mercados. A gente vê o Thiago Nunes na LDU, por exemplo. O Thiago Nunes não tem mais espaço na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, não tinha na época que ele foi para a LDU. Mas ele conseguiu fazer um trabalho de uma equipe que chegou muito longe na Libertadores. Então, aos poucos, os treinadores brasileiros, além de ter novas credenciais, eles vão conseguir também olhar para o mercado sul-americano de outra forma. Por faltar espaço aqui, eles vão acabar abrindo ali e vai aparecer mais treinadores brasileiros nas finais por outras equipes, não só equipes brasileiras. Inclusive, eu vou falar para você o seguinte, o Paulo, essa vinda do Sampaoli para o Brasil, mais uma vez, eu achei que não fosse dar certo, porque quando se fala, eu tenho trabalhado na Argentina já, a terceira temporada seguida, quando se fala de Sampaoli lá, os caras dão risada. O Sampaoli, no mercado argentino, ele é motivo de chacota. Ninguém leva o Sampaoli a sério depois da perda de comando durante a Copa do Mundo da Rússia, lá internamente, na Argentina. Então, acho que até para a imagem dele no país dele, esse título também traz uma outra importância muito grande, né? Que esse respeito que ele perdeu após a Copa de 2018, aos pouquinhos um título internacional ajuda a falar, não, ó, eu estou aqui, eu sei trabalhar, eu estou buscando mais um título com um time que é importante. E queria que você falasse um pouco, além dessa para mim, surpreendente, boa fase, bom momento do Sampaoli na volta, eu queria que você falasse como é que está o coração atleticano depois de um 2024, de chegar tão perto de ser um grande ano na história, de repente dá tudo errado. Essa reconstrução é um processo bem doloroso, né? Acho que, primeiro, em relação ao Sampaoli, o sentimento da Argentina ele está totalmente relacionado com a Copa do Mundo, né? Como você bem colocou, mas eu acho que é diferente do sentimento até do próprio futebol brasileiro, ou principalmente do atleticano com o Sampaoli. O Sampaoli, é bom a gente lembrar que ele foi contratado pelo Atlético por uma mobilização popular, e só por isso. Quem contratou o Sampaoli foi a torcida do Atlético, não foi a diretoria do Atlético. O Sampaoli chegou para o Atlético porque a torcida do Atlético pediu que o Sampaoli fosse. Quem estava contratado era o Anselmi, que fez uma campanha ridícula aqui no Porto, o pior Porto dos últimos 30 anos. Também era um treinador que chegava, que talvez na Argentina, não sei como ele é visto na Argentina, mas talvez seja um desses bem vistos na Argentina, e que tem uma campanha ridícula aqui no Porto, fez um Mundial de Clubes horrível,
e estava indo para o Atlético com esse nome, treinador jovem, com novas ideias, mas a torcida não quis nem saber de Anselmi, né? Até pelo repertório péssimo que ele teve aqui em Portugal, mas também porque a torcida estava focada no Sampaoli. A torcida tinha essa ilusão, esse desejo de viver o que não viveu com ele, porque o Sampaoli ele levou um Atlético que ninguém esperava a um vice-campeonato brasileiro, né? A um vice-campeonato, não, o vice foi o Inter, né? Agora eu já não me lembro se o Atlético ficou em terceiro ou se ficou em segundo em 2020. Foi uma bela de uma arrancada, E com o Keno, que estava jogando muita bola naquele ano, e foi um Atlético montado por ele. Ele montou aquele Atlético e o Sampaoli fez aquele time jogar muita bola. Foi ele que trouxe o Everson, até, se não me engano, né? Trouxe muita gente. Trouxe o Everson. Ele que pediu a contratação do Hulk, mas ele não ficou para utilizá-lo. Para desfrutar, né? Sim, ele acabou saindo, mas o São Paulo montou a base do que é o Atlético de 2021, que o Cuca depois colheu aqueles frutos todos, também teve muito mérito a nível de trabalho. E o Atlético não tinha vivido o São Paulo em campo, né? Tanto que o São Paulo ele escreve uma carta de despedida quando sai do Atlético, falando que sai com a ilusão de nunca ter treinado o clube com a presença da torcida, porque isso foi na época da pandemia. Então, assim, essa relação Atlético-São Paulo, lógico que não é unanimidade, ninguém é unanimidade em lugar nenhum, tinha atleticanos também que não queriam o retorno dele, mas a maioria do atleticano gostaria de ver o São Paulo de novo pela marca que ele deixou, e ele teve um apoio completo desde o primeiro minuto, porque quando ele chega, a verdade é que ele encontra um cenário de terra arrasada. O Atlético estava numa fase muito ruim com o Cuca, muito difícil até de assistir os jogos, porque não era uma questão do Atlético estar perdendo, estava perdendo e jogando mal de doer os olhos. Então ninguém queria nem ver aquilo, era um desânimo completo. O São Paulo, pelo menos, ele não chega trazendo os melhores resultados no primeiro momento, mas pelo menos ele traz o que o atleticano brinca, o amor por ele balão, né? Ele pelo menos traz um pouco de alegria ao jogo. Então acho que o São Paulo tem isso, e ele tem com o atleticano uma relação de confiança até estranha, né? Uma relação de confiança criada aí não por grandes conquistas, quem sabe no sábado essa relação pode florescer por esse lado, mas é uma relação construída muito pelo estilo de jogo mesmo que o São Paulo conquistou, o atleticano, e pela personalidade dele. E relacionado Desculpa, agora eu me perdi no meu raciocínio, para ser sincero. Não, mas o que você falou do São Paulo para mim foi fundamental, porque eu queria muito entender, né, como é que um cara que acabou sendo chacota de um jeito absurdo na Argentina, ele é tão querido, Sargento Pincel, ele manda prender e manda soltar em Belo Horizonte. Nosso Jorge Sampaoli, ele é muito querido pela galera do Galo, a galera realmente gosta dele, e a tua explicação ajudou a refrescar a memória em relação a esse momento de pandemia mesmo, dele treinando, do time crescendo. Isso faz todo sentido, deu para pescar porque em Minas ele tem esse fã-clube tão comprometido com ele, que realmente gosta dele, né? Eu vou passar a bola para o Carlos, que eu queria falar sobre 3 jogadores que tiveram momentos importantes dentro do Atlético nessa temporada, mas que não vão estar disponíveis para essa final. Todos eles passaram por cirurgias, né? Eu falo do Lianco, do Coelho e também do Júnior Santos. Júnior Santos, que tinha sido artilheiro da Libertadores anterior, um dos carrascos do Galo na final do ano passado, e a gente agora não vai ter. Esses 3 viajaram para o Paraguai, estão em Assunção com a delegação, mas não vão poder jogar. Carlos, eu queria que você falasse dos 3, qual deles faz mais falta para o Atlético hoje? Eu acho que, Dudu, 2 jogadores poderiam ser importantes a dar opções para o Sampaoli nessa partida. E seriam opções diferentes, tá? O Lianco, por exemplo. O Lianco é importante pela liderança dele, né? É um líder dentro de campo, pela solidez defensiva. E vinha jogando muito bem no Galo, né? Exato. E acho que ele poderia pensar pelo Marcite em, de repente, colocar o Lianco para fechar ali
a ala direita e ter uma opção mais. Porque o Ilhanco é um jogador que também consegue sair bem para o jogo, né? Ele consegue pisar mais na frente e sair para o jogo. Poderia ser uma opção. O Coelho é outro jogador que o São Paulo já usou e no Atlético já jogou na ala direita. Então ele poderia ser outra opção nesse setor também. Que nesse corredor lateral, para mim, é que está a grande questão do jogo, né? Do Marcite. Como é que o Atlético vai encarar o Marcite e como é que também o Atlético começar a encarar o Marcite? Como é que o Atlético vai aproveitar os espaços deixados pelo Marcite? Né? Porque o Lanús ele joga coberturas muito inteligentes, mas como a gente já falou, ele tem zagueiros lentos. Então o Atlético pode aproveitar isso naquele lado direito. Mas eu acho que dos desfalques do Atlético, o que se vier a ser desfalque ou não, que pode pesar muito, é o Alan Franco, porque era um jogador que o próprio Sampaoli já falou sobre ele, que ele era o equilíbrio da equipe. Ele era muito importante porque ele é o equilíbrio do time, tanto defensivo, sem a bola, na fase defensiva, como com a bola também para fazer o jogo fluir. E o Atlético talvez tenha que usar o Fausto Vera, que não. Acho que o Paulo não sei se é muito fã do Fausto Vera. Talvez ele não tenha deixado tão boas impressões assim no torcedor atleticano até agora. Mas dentro das opções que o São Paulo ele tem, eu acho que é o único cara que consegue jogar dentro da função do Alan Franco. Então, para mim, a grande dúvida, o grande problema do São Paulo é o Júnior Santos. A gente não pode nem falar que é desfalque, né? Porque ele pouco jogou no Atlético. E eu acho que o Botafogo também está bem satisfeito com a venda que ele fez do Júnior Santos. É, É, o Alan Franco, com certeza, é o maior desfalque, né? Se não jogar. E a questão não é gostar ou não gostar do Fausto Vera também. Né? A questão é que o Alan Franco entrega uma coisa que nenhum jogador. Não é a peça equivalente no elenco do Atlético. O Atlético teve um grande problema, tipo, decisões, né, da diretoria questionáveis ao desfazer de algumas peças do elenco. O Atlético vem desfazendo de primeiros volantes desde o ano passado, né? Começou lá com o Otávio, depois foi com o Rubens, que não é primeiro volante, mas é um jogador de muita marcação também. E o Atlético foi desfazendo sistematicamente dos volantes e chegou no momento que nem o Atlético não tem primeiro volante no elenco. Não tem nenhum. Até porque o Alan Franco não é primeiro volante, mas o Alan Franco ele tem uma capacidade enorme de adaptação, até porque no Equador só não jogou de goleiro, né? Jogava de lateral, de volante, camisa 10, ala, atacante. O Alan Franco joga de tudo. No Atlético ele tem essa característica da marcação. E tanto o Vera quanto o Alexander não tem. Né? O Alexander, o torcedor do Atlético tem gostado muito do Alexander, mas o Atlético fica muito desguarnecido com a presença do Alexander em campo. É um bom jogador. E o Fausto Vera, ele já teve lampejos também de mostrar bons jogos, também jogos ruins. Mas eu acho que não vai nem muito pela qualidade do Vera nesse caso. É muito porque nenhum jogador entrega o que o Alan Franco entrega. Então, acho que a maior dúvida é essa, né? Muito uma questão de gosto, uma questão de um fato que se o Alan Franco não jogar, o Atlético perde muito em marcação e não tem quem coloque ali no lugar que vai resolver o que o Alan Franco entrega. o Vera ele é muito técnico, mas ele é o que se chama de pecho frio na Argentina, né? Ele é um cara extremamente técnico, mas ele não vibra, né? Ele não é um cara sanguíneo, como ele gosta de falar, né? Aquele volante que vibra, que joga com aquele olhão arregalado, não sei o quê. Ele tá ali na dele, passa bem, lança e tal, mas ele não traz aquele calor. Porque a massa atleticana, Carlos, o que ela gosta é de ver o volante ralando a bunda na grama mesmo, dando carrinho, trombando, saltando. É uma torcida muito ligada à postura do jogador. E o Vera, ele não me parece um cara talhado para o Galo, mas é um cara muito útil para você ter no elenco em determinados momentos, até por essa lacuna de elenco aí que está citando, né? O Paulo, você tem que ter variações ali para o teu meio campo. Até porque eu acho que esse jogo é um jogo que também se destaca muito o Marcite, mas no meio campo o Lanús ele tem um cara que na hora do último passe e até na hora de finalizar de longe, ele é muito perigoso, que é o Marcelino. É um cara assim muito muito cerebral, diferente. É um cara que pode fazer estragos se o Aí tá o meio-campo do perigo Atlético também. der espaço, você não acha? Acho que aí está o perigo também. E tem outra coisa que é interessante para o Pellegrino, no Lanús, que é o conceito do terceiro homem. Quando o Lanús joga recuado, e eles atraem o adversário para tentar marcar em cima, e o Atlético vai marcar em cima,
né? Porque o Sampaoli, uma das características do jogo do Sampaoli é aquela pressão alta intensa. A tendência é que o Lanús atraia ou o Losada, que ele participa bastante da saída de jogo quando o rival aperta, que é o goleiro, ou alguém que vai fazer essa saída de jogo, vai tentar buscar uma bola direta para o Castillo, que é aquele atacante alto, forte, que faz muito bem o pivô, mas que também é veloz, ele não é o jogador mais lento do mundo. O Castillo vai fazer a parede para o terceiro homem chegar, alguém do meio campo numa aproximação ali, e o Marcelino nessas jogadas, isso aconteceu contra a Laú várias vezes. Quebra a bola, o Castillo faz o pivô, vem o terceiro homem e o Marcelino já sai correndo atrás da zaga para receber livre. Teve um gol anulado, se eu não me engano, inclusive, fazendo exatamente essa jogada e apareceu em outras circunstâncias assim. Então, essa movimentação diante de um Atlético que vai pressionar alto pode ser muito difícil. E daí também a importância da escolha do Sampaoli de quem que ele vai jogar na ala direita e quem que ele vai colocar no centro do ataque também para ajudar nessa pressão alta, para tentar dificultar ao máximo, não deixar a bola descoberta para o Castillo, que faz o pivô perfeitamente, para chegar no terceiro homem e o Marcelino atacar. O Marcelino já jogou várias vezes ao lado do Castillo no ataque, em várias situações o Lanús queria criar superioridade numérica ali no corredor central, ele já jogou muito próximo do Castillo, e é um jogador que é a referência técnica da equipe, né? É um jogador diferente do Lanús, ele pode aparecer em várias funções do campo e fazer a diferença. Acho que é um jogador que o Atlético tem que ficar muito preocupado, e a ausência do Alan Franco atrapalha muito isso, porque é o jogador que protege ali o corredor central, que protege ali a entrada da área. Então, sem esse cara ali, o Alexandre, o Paulo falou do Alexandre, que é muito bom tecnicamente, ele chega muito no ataque, mas a parte defensiva ele não entrega a mesma coisa, né? Então, a ausência, se concretizar mesmo, a ausência do Alan Franco pode prejudicar e pode deixar o Marcelino mais solto para fazer o que ele sabe, que é jogar bola. Bom, ô Paulo, eu quero saber o seguinte, em Gaia, aonde será possível ver esse galão da massa contra o Lanús na final? Qual o teu plano para a final? Onde é que você vai ver esse jogo? Vai juntar uma galera? Vai ver sozinho, que você prefere ver sozinho? Como é que você está preparando o teu ritual para esse sábado de decisão? Me conta. Não, a torcida do Atlético tem aqui uma embaixada, né? O Atlético tem os embaixadores do Atlético aí pela Europa, e aqui em Portugal tem a Portugal, mas a Portugal não Vila Nova de Gaia é a cidade vizinha a Porto, né? As duas cidades são ligadas, mas a Portugal é de Lisboa. Aqui no norte é a Galo Douro. A Galo Douro sempre se reúne para ver os jogos, e provavelmente onde estarei no sábado. Aonde Vai vocês fugir do costumam aniversário, ir? ô Dudu. Diga. Eu ouvi que o Paulo vai fugir do aniversário para conseguir ver o jogo, tá? Ah, É é, verdade. rapaz? É Você faz verdade. aniversário no dia da final? Não, eu não. Não. Nosso grande amigo de Hugo, Rodrigo Brum. Ah, garoto, parabéns pro Rodrigão, pô. Achei que era o teu aniversário mesmo. O meu não, eu vou fugir, mas já me certifiquei que o aniversário do Rodrigo é um quarteirão, por acaso, do bar onde a torcida costuma se reunir, então vai dar para passar nos dois. E qual que é a bebida oficial? Vocês tomam Sagres, Superboc, alguma outra gringa? Qual que é a cerveja número 1 aí na hora de ver o futebol em Portugal? Não, aqui no norte é Superboc sempre. Superboc sempre, tá certo. E em Toronto, vai dar para ver essa finalíssima também ou vai ser no Piratão da Madruga aí, Carlos? Tá. Eu não tenho envolvimento emocional com esse jogo, né? Mas no centro de Toronto, lá na região de Dufferin, tem muitos bares brasileiros e portugueses. A galera com certeza vai se reunir lá para acompanhar a partida. É engraçado, né, Dudu? Como a gente vê os clubes brasileiros, cara. Eu quando morava em Dublin, na Irlanda, eu fui num bar lá. Cara, o que tinha de palmeirense, acho que era a final da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos. E eu fiquei surpreso, porque tinha tipo uns 200 palmeirenses num bar vendo a final, e eles colocaram um telão num bar irlandês para ver a final do Palmeiras. É incrível a capacidade de mobilização do torcedor brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? Não, em Dublin tem uma zona boêmia ali, Temple Bar, que é um absurdo, né? Ali aquele monte de pubs, um do lado do outro, música boa rolando, e Guinness, né, amigo? Pô, você vê uma finalíssima dessa com uma Nossa. stout daquela, pô, aí não pode ser até 0-0 que você se diverte, do mesmo jeito.
Quero agradecer ao Paulo Mangerotti falando com a gente direto de Gaia. Antes de dar o meu adeus a você e desejar boa sorte a você e a toda a galera do Galo, Paulo, quero que você me diga o seu palpite para essa grande final. Ah, isso aí conhecendo o Atlético, né? Isso aí é um 2-1 sofrido, Prorrogação ou não? provavelmente. A última Recopa teve, né? O Galo foi para a prorrogação perdendo de 3-2, virou para 4-3 na prorrogação, bem ao estilo Galo, né? Na despedida do Ronaldinho. Obrigado demais que você topou estar com a gente aqui em O Gol nas Américas, viu, Paulo? Eu que agradeço o convite. Carlos, você é da casa, né? Mas eu não vou deixar você ir embora também sem antes dar o seu palpite para Galo e Lanús. Essa final a gente que acompanhou durante toda a temporada aqui em O Gol nas Américas, analisando os jogos, trazendo sempre as prévias, estatísticas, curiosidades, os jogadores que iam se destacando, os mais jovens, né? No nosso radar O Gol. O que você está esperando, então, para esse momento de conhecer o campeão? Sábado, teu placar para Atlético e Lanús. Dudu, inclusive nessa sexta-feira vai ter uma matéria, uma análise especial que a gente fez aí sobre o Lanús, para falar de tudo sobre esse adversário do Galo. Cara, eu não quero ir igual o Paulo, eu quero sem prorrogação, eu odeio prorrogação. Inclusive, eu vou trabalhar no jogo, então eu vou torcer muito para não ter prorrogação nessa partida. Eu lembro da final de Flamengo e River, cara. Eu estava lá em Portugal trabalhando também, o Paulo ainda não estava. E estava quase indo para prorrogação. Minha mulher chegou para me pegar na hora, cara. E estava indo para prorrogação. E eu naquela, nossa, eu vou ter que falar para ela que vai para prorrogação. Vou ouvir um monte, não sei o quê. Gabigol salvou. Então, o Galo, vamos torcer para não ser prorrogação, 2-0. 2-0, fechado. Meus amigos, foi um prazer ter vocês aqui em O Gol nas Américas. Quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado ao longo da temporada. E na semana que vem, claro, a gente vai voltar também em clima especial de final de Libertadores, falando também de Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores 2025. Obrigado, Carlos. Obrigado, Paulo. Obrigado a você de todo o Brasil e do mundo inteiro que esteve com a gente. Essa é mais uma edição de O Gol nas Américas que termina aqui. Grande abraço, a gente se vê.